Olá, pessoas, como é que vão? Então, eu só fui perceber agora que não tinha vídeo nesse canal do YouTube sobre minha escolha na psiquiatria, por que eu escolhi o serviço e como é que é a organização do serviço de uma maneira geral. Tem já aqui falando do meu primeiro ano na residência, como é que foi o segundo ano, como é que foi meu rodízio de infantil, mas eu não tinha falado ainda do geralzão. Então hoje eu vou falar aspectos gerais da residência de psiquiatria e por que eu escolhi essa melhor especialidade de todas. Então, para começar a falar então da minha escolha, né? Não foi sempre psiquiatria. Quando eu entrei na faculdade, eu estava bem aberta, assim, eu queria fazer medicina e aprender um pouco de tudo. Não tinha uma coisa assim específica e na verdade por muito tempo eu tinha um certo receio com relação à psiquiatria, porque ainda a questão do estigma mesmo, sabe? Na turma do meu pai ele brinca que só quem fez era a galera que era meio estranha. Minha avó tinha umas histórias que psiquiatra que sofreu alguma coisa de violência, enfim, eu ficava com um certo medo com relação a isso. Só que todos os meus amigos sempre falavam assim, velho, psiquiatria é sua cara e tudo mais. E na verdade, sempre foi mesmo, sabe? Assim, sempre me interessei na parte de filmes e livros sobre o tema e tudo mais. Mas assim, quando eu fui rodar de fato em psiquiatria na faculdade, que aí eu falei, poxa, e eu só fui realmente bater o pé no último semestre, depois que eu falei assim, não, preciso pegar um opcional pra ver como é que é a coisa na prática, pra eu ter certeza. E foi uma ótima decisão, porque foram 2 meses que passaram super rápido. E eu vi que era aquilo que eu queria fazer mesmo, que, sabe, você vai feliz pro serviço, é isso. Pois bem, então, e minha escolha com relação à psiquiatria foi isso, assim. Como é que foi a escolha do serviço? Então, pra mim, sair de Salvador não era uma opção, porque eu já tava noiva, minha família toda é daqui, eu sou muito apegada à minha família. E também eu já tinha conversado com alguns professores que eram meus professores da faculdade e também preceptores dos serviços daqui de Salvador e perguntando, né, assim, como é que eram os serviços daqui e tudo mais. Então todos eles me falavam assim, o serviço daqui de Salvador é muito bom, você sai com uma boa formação, então não tenha medo quanto a isso. E o Hospital das Clínicas, em específico, eu queria muito passar por ter mais esse perfil acadêmico, né? Eles têm muito mesmo essa questão assim de discussão de artigos, os casos clínicos da enfermaria você discute bastante, então tem aula de farmacologia. O professor de farmacologia é sensacional. Aliás, todos são, sabe? São muito presentes, você se sente bem amparado todos os anos. Lá também, né, funciona bastante coisas de pesquisa e é uma coisa que eu também me interesso. Então, tudo isso foi assim, tem que fazer lá no UPS mesmo. E felizmente eu passei e consegui, né, escolher e foi uma ótima decisão, assim. Porque também, além dessa parte acadêmica, que é muito boa lá, tem os laboratórios especializados também, então você vê de tudo, né? Transtorno alimentar, que não é uma coisa que você tem em outros serviços. Lá também funciona o serviço de eletroconvulsoterapia, também funciona o polo de cetamina, então coisas também que acrescentam. E também está dentro do hospital geral. E isso é muito importante porque você tem essa troca, às vezes, com as outras especialidades, né? Pacientes que estão lá na enfermaria de psiquiatria, você pede interconsulta com
com outras especialidades. E isso, você ter outras especialidades assim perto é muito útil em várias situações, sabe? Que você precisa de um diagnóstico diferencial, de algum outro parecer. Então, o fato de ser um hospital geral também é uma coisa que contribuiu. E fiquei feliz e satisfeita. Estou terminando a residência e continuo feliz e satisfeita. Pois bem, então agora eu vou falar como é que funciona, em termos gerais, cada ano da residência. O R1, como todos sabem, é o ano mais puxado em carga horária, mas também é um ano que você aprende bastante coisa. A maior parte do tempo é em enfermaria, acompanhando os pacientes em estado agudo, e aí você é responsável, né, por prescrever os pacientes, evoluir e passar eles na visita. Lá tem visita quase todos os dias. Você acompanha uma média de 4 a 7 pacientes, depende de com quem você está rodando no seu rodízio, porque na minha época era ou trio ou dupla. E teve épocas que eu tive que rodar em dupla para 14 leitos, então ficava um pouco puxado. Eu tinha que chegar cedo para prescrever, evoluir antes da visita. Além da enfermaria, também em outro período a gente fica rodando no CAPS, onde você acompanha os pacientes que estão lá em regime intensivo no CAPS, participa das oficinas e também acompanha algumas visitas domiciliares. Outra coisa também que acontece no primeiro ano é que a gente também roda na emergência no Quinto Centro. Na verdade, você não atende, mas você fica vendo lá o plantonista, manejando a parte de emergência. Fora isso, tem as aulas, a parte teórica, né? Então tem aula de psicopatologia, psicofarmacologia, aula de ética, aula de emergência. E toda sexta-feira, isso é para todos os R's, tem caso clínico, que cada residente é responsável por uma semana para apresentar um caso clínico e uma revisão daquele tema. Além disso, isso da enfermaria durante a manhã e durante a tarde, ou ficar em plantão de enfermaria para fazer a admissão e o que ocorrer, ou também tem um ambulatório nas sextas e quintas de psiquiatria geral. E isso é o R1. Além disso, também tem os plantões, ou você passa enfermaria no final de semana, isso você faz uma escala lá com seus colegas. Bem, o R2, ele consiste basicamente nos ambulatórios específicos. Então, tem um ambulatório de atenção alimentar, um ambulatório de interconsulta, um ambulatório de ansiedade e depressão, um ambulatório de psicose, um ambulatório de transtorno bipolar e o ambulatório, o centro de álcool e drogas também, que a gente atende lá. Acho que são esses, se eu não me esqueci de algum. Então, basicamente ambulatórios, e também os R2 são responsáveis por responder às interconsultas de psiquiatria do hospital. Então, também se rodízio, você vai respondendo os pacientes, e também tem a preceptora da interconsulta, que ela vai com você avaliar os pacientes e você discute com seus colegas também os casos, né, de cada semana. Uma coisa, né, que já ajuda é que no R2 já não tem que passar enfermaria no final de semana. Então isso já alivia bastante assim em carga horária. E sextas-feiras é sessão clínica para todo mundo. Já no R3 a gente vê basicamente as subespecialidades. Então a gente vê rodízio de infantil, psiquiatria da infância e adolescência, forense no ambulatório ou no hospital de custódia e no HCT. Tem também a parte de neuro para avaliar a questão de cognição e geriatria para ver também essa parte de demências. Fora isso, também o R3 é responsável pelo serviço de eletroconvulsoterapia e também a infusão de cetamina.
Então você vê bastante as subs de uma forma bem legal. Fora que você também tem sessões clínicas nas sextas-feiras, e dentro dessas subs, cada rodízio você também tem algumas aulas. Então você também vai ter aula teórica de infantil, aula teórica das outras subs. Acho que é isso.